Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio. Esse é o nosso bate-papo informal Convida, número 4, né, com o espiritualista Adolfo Marques dos Santos. Olá, Adolfo, como é que você está? Tudo bom? Dia. Tudo bem, aqui vocês estão aí no frio, eu estou aqui no calor. É. Eu estou no Rio de Janeiro, Brasil, e aqui tem calor, aqui tem sol. Aqui em Orlando está mais frio, estamos no inverno. Mas o frio aqui é rapidinho, daqui a pouco passa. É só um ano. É isso aí. Não, Adolfo, vamos continuar a nossa série, né? Porque, por sinal, vai ser longa, né? Porque é um livro como Adventos Crísticos, é um livro bastante... 90 capítulos, né? 90 capítulos, só isso. Então, Adolfo, para que as pessoas possam ter uma melhor ideia de quem é o espiritualista Adolfo Marques dos Santos, é citado no livro Adventos Crísticos, né, que no século XIV, século XV, né, praticamente antes de Cristo, você estava junto com Anfion, o velho mestre, na região da Mesopotâmia. Ou seja, então isso já é uma encarnação bem distante. Você poderia nos dar alguns detalhes, né, das suas reencarnações, né, dentro do segmento religioso até chegarmos hoje ao Adolfo Marques dos Santos? A espiritualidade que nos orienta, que se identificou por nomes Sagradas Fileiras e que nomeou Silvestre como porta-voz, eu fiz algumas perguntas, não para descobrir o meu passado, para descobrir qual era o sentido desse momento tão especial no planeta Terra. E aí eles foram sinalizando algumas encarnações no sentido de despertar a minha vivência para eu compreender também o porquê de estarmos juntos. Por exemplo, vocês dois aí, a Ritinha e o Silvio, aparentemente são duas pessoas diferentes, espíritos diferentes, e o nosso passado, e a nossa história. Então, vou pegar o seu exemplo, Silvio. Você chegou, se deparou com a proposta dos adventos. Nunca mais você conseguiu respirar que não fosse adventos. Então, você respira, você transmite, você passa, você se emociona em tudo que é ligado aos céus, que é ligado a Deus. Comigo não é diferente, porque, embora a espiritualidade não tenha passado detalhes sobre essas encarnações que você faz referência, mas só tudo está no nosso próprio âmago, no nosso ser. Então, quando você cita 1400 anos antes de Cristo, Anfion, que era na época médium de Jesus, estava encarnado. E eu era um dos discípulos de Anfion, segundo eles mesmos anunciaram. Então, é só para poder ter uma ideia, para a gente assim, consolidar o porquê que nós estamos hoje à frente da proposta adventista. Porque o Anfion daquela época já era, olha lá, médium do Cristo, era um mestre, movimentava as forças da natureza com a maior facilidade. Mas não vamos tratar desse assunto hoje, porque a finalidade é outra. Então, imaginemos a grandeza, a luz desse espírito. Esse mesmo espírito deve ter outras vidas, mas só que nós temos um ponto de apoio. Naquela época, como o Anfion, ele anunciou que agora iria dar uma orientação para preparar psicologicamente os seus discípulos, porque nos céus já se ouvia falar que o avatar do amor, a grande consciência que nós aqui no mundo conhecemos por Jesus, já estava preparando para o seu descenso vibratório. Olha, isso 1400 anos. Quanto tempo levou para Jesus descer na sua vibração? Eles não sinalizaram, mas o Ramatiz cita que Jesus levou mais de 1000 anos para atingir a frequência do mundo material, tomar conta de um corpo. Então, você vê só, na Mesopotâmia, naquela encarnação. Olha, a espiritualidade falou que Pai Joaquim, o nosso Anfion, é da mesma hierarquia de Jesus. A diferença de consciência, isso aí eles não entram porque não estão preocupados com essa situação. Mas certo é que, se eles são da mesma hierarquia, imaginemos, quando Jesus, que nós conhecemos, começou o seu descenso vibratório, o Anfion não tinha muito tempo para ficar do outro lado da vida, porque ele reencarnou na mesma época de Jesus, com o nome de Jacó. Então, a gente deduz, eles não falaram, nós que deduzimos. Se Jesus levou mais de 1000 anos para atingir a vibração da matéria, Anfion não foi diferente. Então,
nós admitimos que naquela época da Mesopotâmia, até a reencarnação dele junto com Jesus, com o nome de Jacó, ele não teve encarnações intermediárias. Mas nesse meio, aquilo que foi combinado naquela reunião, que foi a volta de uma fogueira, ou a Sagrada Fogueira, então foi concretizando. O primeiro grande evento após aquela reunião foi a reencarnação de um dos seus discípulos com o nome de Moisés. A espiritualidade não falou os nomes que eu tive nessas encarnações, que também não tinha objetivo. Mas quando Moisés reencarnou, alguns discípulos de Anfion reencarnaram junto com ele. Isso quer dizer que ninguém faz história sozinho. E tem que falar eu, né? Eu, naquela oportunidade, reencarnei junto com Moisés. Então, nós convivemos com as chamadas tábuas que o Moisés recebeu os mandamentos, aqueles apontamentos. Dali para frente, eu não tive outras informações, quer dizer, de Moisés para cá. Certo é que, quando Jesus reencarnou, por determinação superior que Anfion estabeleceu, então alguns dos seus discípulos também reencarnaram. É o caso, por exemplo, um pouco antes, Isaías. Isaías, nós falamos, era médium de Jesus. Era um discípulo de Anfion naquela época. Estávamos ali convivendo com aquelas mesmas verdades. Esse Isaías reencarnou, já até falamos do assunto, isso 700 anos antes de Cristo, como Isaías. 150 anos antes de Cristo, o próprio Isaías reencarnou com o nome de Samuel. Quando Jesus reencarnou, o Isaías reencarnou, ou Samuel reencarnou, com o nome de João, o Evangelista. Naquela oportunidade, eu também estava encarnado. E o nome que papai e mamãe me deram foi de Tiago. Então, você vê só, ali estava o Jacó, o Anfion, o nome de Jacó. Eu estava ali junto com ele. O Jacó não se apresentou publicamente, porque ele estava com a tarefa de dar sustentação energética para que Jesus pudesse se apresentar. Eu, no meu caso, o Tiago, se apresentou socialmente e fez parte da vivência e da convivência junto com Jesus e com os demais que sustentaram a implantação do cristianismo naquela época. E daí para frente nós fomos reencarnando, né? Reencarnei junto com Francisco de Assis como um dos seus discípulos. Né? Isso aí é citado pelo Miramês, não fazendo referência a mim, mas um dos discípulos de Francisco de Assis. O Francisco de Assis tinha um hábito muito carinhoso de chamá-lo de iluminado. Está no livro Francisco de Assis. Né? Mas reproduziram para mim que, naquela época de Francisco de Assis, eu era o Frei Ângelo. Você vê, eles já foram nominando. E daí para frente, de Francisco de Assis para cá, eu não tenho mais nenhuma notícia de reencarnação. Mas, nós temos outra. Não, eu acho que foi antes. Foi na época do descobrimento anterior da ao América. Francisco, né? Se você me permite. Você teve a encarnação como Elias. Então, nós tivemos uma encarnação como Elias, que foi na época que o Silvestre, hoje o meu guia, porta-voz das Sagradas Fileiras, era Papa. Isso é o que? Século IV, Adolfo? Para as pessoas terem uma ideia, isso foi século IV? Então, ele foi Papa entre os anos 314 e 335. Foi logo no início do cristianismo. Ali, quer dizer, depois daquela reencarnação como Tiago, é a única revelação que eu tenho, foi essa como Elias. Né? E ali era porta-voz, falava das coisas dos céus, e aí retratamos aí no livro que você citou, Os Adventos Cristo, que numa outra oportunidade a gente dilata um pouco mais isso aí. E daí para frente, eu fui reencarnar na época do descobrimento da América. Porque quando tudo isso aí fazendo parte daquele pacote da reencarnação de Anfion, o que ele traçou, a trajetória dos seus discípulos, e fazendo parte desse evento, estava ali reencarnarmos para o descobrimento da América.
Então, chegou ali Cabral, né, na história, Colombo e tantas pessoas, mas ali tinha também alguns que eram discípulos do Anfion. Naquela oportunidade, eu reencarnei. Aonde? Desculpa falar o eu. Reencarnei em Portugal. Até hoje ainda tem um sotaquezinho português. Então, É o português baiano. é o português baiano. Então, eu reencarnei ali, diz a espiritualidade. Eu reencarnei com o nome de Fernando, Dom Fernando. Para se sinalizar na história, o Dom João I, que era o imperador, o mandatário da época, e a dona Filipa, sua esposa, tiveram alguns filhos. Mas os que ficaram mais assim marcados na história foi o Henrique de Sagres, o Dom Fernando e o Dom Duarte. Então, o Dom Fernando era irmão de Dom Duarte, de Henrique de Sagres. O Dom Fernando teve um trabalho, você vê só, todas essas vidas, todas essas encarnações ligadas à religiosidade. E nessa encarnação específica, junto com Henrique de Sagres, o Henrique de Sagres queria levar o evangelho, mas levou com a espada. O seu irmão, o Fernando, queria levar o evangelho com a pregação, mas ele foi preso na região de Tanger, e ali ficou, e ali desencarnou. E são detalhes mais tristes. Então, tudo isso voltado para a busca. Então, dá para nós entendermos, isso aí foi 1394, por aí, já foi no século XIV, já da era cristã. Você vê só, tudo amarrado, uma coisinha. Hoje, amanhã, depois. E aí, até nesse último livro, nós retratamos a legislação divina, algumas dessas reencarnações. Não, eu já sei. Então, eu costumo dizer, as virtudes que cada um de nós já tem, elas são eternas. As nossas dificuldades são todas temporárias. Então, sinalizar a encarnação A, a encarnação B, e algumas podem ter sido comprometedoras, mas eu não tive essas notícias. Há muitas décadas, séculos, milênios, a minha dedicação em cada encarnação é voltada para as coisas do céu, para as coisas espirituais. E aí, é mais ou menos isso para a gente ter um dado histórico. Né? Então, depois e aí, na época de Jesus encarnado, convivemos com outras pessoas importantes que hoje fazem parte da implantação dos eventos. Muito importante, né? Você esteve na época de Jesus, você esteve, antes com Moisés, na época de Jesus, depois com Francisco de Assis, na época de Francisco de Assis, né? Esteve na época dos grandes descobrimentos e está hoje às portas da transição planétaria. Não parece não, porque eu sou muito jovem ainda, mas eu tive também, na época de um Chico Xavier, de um Divaldo, e outras lideranças que são nossos contemporâneos, né? Mas todos voltados. Quando a gente vê hoje falar em Chico Xavier, no Divaldo Pereira Franco, no Sai Baba, a gente vê todo mundo na individualidade, mas não somos partes de uma corte de consciências, cada um no seu nível de evolução, para renovar o cristianismo, sempre com aquela lembrança de que o cristianismo não começou com Jesus. O cristianismo faz parte de todas as épocas, que é a mensagem do Cristo. Então, e nós convivemos nas encarnações antes de Jesus com a mensagem do Cristo, através de Anfion, que era médium do Cristo, através de Forri, através de Aziz e muitas outras lideranças que também tiveram acesso à mensagem do Cristo, sintetizada de maneira magnífica por Jesus de Nazaré. Então, você já deu uma entrada para a próxima pergunta. Os adventos crísticos usam Jesus Nazareno como nosso modelo, não é? E o Jesus foi considerado o médium mais perfeito do Cristo planetário. Por quê? O que respalda essa afirmação? Porque nós conhecemos de alguma forma, porque também, antes de Jesus, a escrita, os registros eram mais rudimentares, mas não se tem nenhuma notícia. E se nós que não temos acesso às anotações materiais, mas quantos espíritos hoje esclarecem a nossa sociedade
em todos os pontos do planeta, que Jesus foi o mais perfeito intermediário entre a vontade do Cristo planetário e a necessidade da humanidade. Porque Jesus não foi tão somente a palavra que nós conhecemos no livro sagrado, a Bíblia. O Jesus foi a emanação perfeita da energia da vida, o amor. Então, ele impregnou o humano, o vegetal, o animal, o mineral, mas impregnou também a atmosfera, a psicosfera e tudo em termos de energia em torno da Terra. Então, Jesus não é somente a palavra bíblica. Jesus é uma fonte inesgotável da emanação perfeita e pura do amor universal. Ok. Vou fazer uma perguntinha fora do script. Considerando o que você acabou de falar a respeito de Jesus, Adolfo, nós poderíamos dizer, né, como que Jesus ele veio trazer o ensinamento do Cristo planetário. Nós podemos considerar que os ensinamentos do Cristo planetário e, consequentemente, que as leis de Deus priorizam o mérito de cada espírito para chegar à angelitude? Não alcancei a sua pergunta. Minha pergunta é, nós poderíamos dizer que uma das qualidades que nós precisamos ter para alcançar a angelitude, para chegar a Deus, é o mérito individual de seguirmos as leis de Deus? Então, seguir a lei de Deus. E as leis de Deus, melhor sintetizadas, foi realizada por Jesus. Né? Então, o que acontece? Nós não vamos atingir o que você acabou de falar, essa graduação da nossa angelitude, se nós não nos evangelizarmos. Mas aí, para nós nos evangelizarmos, é preciso um empenho, porque a tendência natural é muita gente memorizar o evangelho, memoriza a letra, mas e a mudança interior? Quantos acabam de fazer uma pregação lindíssima do evangelho e dentro de si continua dando vazão à agressividade do animal que foi, discordando do interesse, a pregação não tem a transparência, porque, como dizem os nossos integrantes das Sagradas Fileiras, nós, humanidade, transformamos o patrimônio moral de uma humanidade em mercadoria de compra e venda, o Evangelho. Então, muita gente prega o Evangelho, mas os interesses são bem humanos. E, às vezes, já estamos até com a idade biológica avançada. Gente, lá atrás eu era jovem, precisava disso, daquilo, a gente precisava muito do ter. E quando a idade avança, nós, pelo menos com a idade avançada, nós precisamos transformar essas verdades em nosso ser. Quem que abriu mão até agora do ter, mesmo falando maravilhas sobre Jesus? E aí é por isso que, principalmente nós, que não vamos desencarnar tão cedo, mas quem vai desencarnar nos próximos instantes, entra num processo muito grande de descompensação. Uma desarmonia total em função de ter pregado e não ter tido a coragem de vivenciar. Isso aqui está linkado. Mas o que eu só queria ressaltar, Adolfo, nessa minha pergunta, que é necessário ter mérito. Tipo assim, você não entra no céu com habeas corpus, entendeu? Você tem que fazer o seu trabalho, você tem que fazer a sua reforma, você tem que ser merecedor, né? No sentido de seguir as leis de Deus para que você possa ascender, né? Não tem isso, ninguém pode interferir nesse processo. Se você não seguir o caminho, você certamente vai demorar para chegar a Deus. Mas com relação a esse aspecto, a espiritualidade falou. Evangelizar-se. O ponto centralizador de uma alma evangelizada é ela expressar que já adquiriu a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Sem esses três itens, ou sem esses três sentidos do consentimento divino, no dia a dia da nossa vida, no céu nós não entraremos. O máximo que vamos conseguir é chegar até a porta. E aí, o anjo guardião que está lá com a chave para permitir entrar, não vai deixar. Porque nós não conseguiremos enganar a lei do Pai. Nós sabemos que não temos ainda a misericórdia do ver, do ouvir, do falar.
De Jesus, por exemplo, imagina aqueles olhos puros, o que ele via da desarmonia humana. Não citou uma fraqueza humana. Imagina só aquele que via o passado, o presente e se projetava para a eternidade. Não mostrou um erro da sociedade. Então, ele veio para ajudar, para esclarecer, para melhorar, mudar a nossa frequência. Quem conseguiu, já ascendeu. Nós estamos aqui ainda, no nosso dia a dia. Você estava falando aí do Evangelho, né, que Jesus veio e deixou para a gente o Evangelho, e ele vivenciou, né, isso muito bem, sendo considerado o médium mais perfeito do Cristo planetário, né, essa mensagem do Cristo, que o Evangelho é a mensagem do Cristo, né? Mas o que vem a ser, aí no livro, fala-se muito da Arca do Desconhecido. O que vem a ser o Evangelho da Arca do Desconhecido? Então, nós já sabemos que tudo que nós fazemos, qualquer ato, qualquer coisa que nós falamos, tudo isso é arquivado. Tanto é que conseguem fazer a regressão de memória e nos levar a situações, a vidas anteriores e tal. Isso é o normal. Mas tudo que nós fizermos fica arquivado no éter cósmico do planeta onde nós estivermos atuando. A esse evento, nós conhecemos com o nome de arquivo acásico. Então, tudo que nós fizermos está gravado. Jesus era um predestinado. Então, imaginemos o zelo para protegerem tudo que ele fez e tudo que ele falou. A esse conjunto de acontecimentos, da fala, de tudo que Jesus fez, a espiritualidade chamou de a Arca do Desconhecido, que está protegida nas duas dimensões. Está protegida no éter cósmico, e só Deus sabe o grau de proteção que a tecnologia sideral elaborou para proteger, porque os espíritos daninhos, diabólicos, também interferem. E eles têm, às vezes, uma percepção muito grande, mas não têm um bom e elevado sentimento. E aqui no Vaticano diz espiritualidade. Os apontamentos que os primeiros cristãos fizeram está muito próximo daqueles ensinamentos que estão gravados no éter cósmico, na Arca do Desconhecido. Então, o que é esperado? Desde a primeira mensagem que deu sobre a Arca do Desconhecido, foi em 22 de outubro de 1990, a última ceia. Já foi tirado direto da Arca do Desconhecido. E nós anunciamos, mandamos e-mail para todos os cantos, principalmente para o Vaticano, anunciando que a mesma mensagem que está gravada na Arca do Desconhecido está guardado dentro do Vaticano a 7 chaves. E aí nós descrevemos também o que a espiritualidade passou. Tem assim um baú, e esse baú tem uma pedra de marfim, e em cima dessa pedra de marfim tem a figura de um querubim. Então, quem passa, quem olha, quem vê ali, vê que é um ornamento. Mas ali dentro tem os papiros, os pergaminhos, onde foram feitas as anotações. E diz o Silvestre, o porta-voz, guardada, protegida por, a gente imagina, uma energia muito especial para que ela não se decomponha. Então, está lá, perfeita, perfeita, perfeita. Então, são os pergaminhos dos primeiros cristãos retratando, né, toda aquela a anotação trajetória de Jesus. Porque ali ainda não tinha o que nós hoje já conhecemos, que é a formação, que nós transformamos a mensagem de Jesus em religião, e aí nós nos organizamos. E como organização, nós tiramos a liberdade de pessoas com conteúdo moral e ético, milhões de anos-luz à nossa frente, mas não tiveram a liberdade de se expressar. E aí estou criando norma. Quando cria norma, quando se organiza, tem que ter muita flexibilidade, porque às vezes aquele que está à frente não é o mais evoluído, está apenas sendo oportunizado. Lamentavelmente, quando nós éramos líderes do catolicismo, nós também não permitimos o debate. E sem debate, nós não chegaremos a lugar nenhum. Ficamos aí rodopiando em torno do nada, de um vazio, encarna e desencarna, porque o debate é para espírito grande.
espírito muito acanhadinho, ele não aceita o debate, que ele é dono da verdade dele. Entendi. Adolfo, olha só, nós já estamos com 20 minutos de vídeo, né? E o nosso último deu uns 33, tal, a gente já ficou longo. Então, eu vou te fazer uma última pergunta e aí depois, a gente, se for o caso, a gente continua numa próxima, pode ser? Pode. O Evangelho, conforme a gente estava dizendo, é a síntese das leis de Deus, né? Embora ele tenha sido muito manipulado, vamos assim dizer, ou muito mexido de acordo com determinadas conveniências. Em sendo assim, por que a gente deve ler o Evangelho e vivenciá-lo, já que ele foi mexido, já que ele não mantém, talvez, né, extrema relação com a vivência de Jesus, conforme foi dito, em relação ao que nós temos na Arca do Desconhecido? A letra, o homem modificou, a essência não. Então, quem vai ler o Evangelho, quem vai estudar o Evangelho, tem que se deter na essência. Ou seja, está muito além daquela parte material. Mas também nós temos um atenuante. Quantos amigos espirituais que têm um teor energético muito acima do nosso vêm falando sobre o Evangelho? Olha só, o nosso Chico Xavier deixou 499 livros para explicar o que é o Evangelho, né? Usando palavras diferentes, mas a essência é a mesma. Quase 500 livros para falar do Evangelho. Então, o que falta para nós é conteúdo para interpretarmos as obras do Chico Xavier. Aí vem o nosso Emmanuel, André Luiz, e todos os 700 espíritos que falaram através do Chico Xavier. Muito espírito numa alma só, né? Essa alma tem que ser muito grande, realmente, né? É médium, é médium. É. Vamos terminar, então. Então, você quer deixar alguma palavra aí para o pessoal que vai nos assistir, Adolfo? Nós vamos fazer um convite. Nós estamos com o livro já na fase da revisão, então, logo fique pronto, nós vamos anunciar aí, se vocês permitirem, que é Amar é a suprema ciência da vida. Porque a gente fala de evangelho, fala de evangelho, fala de evangelho, e às vezes, num evento tão bobinho, que já deveríamos ter superado, nós demonstramos que o evangelho é apenas letra para nós, não é vivência. Então, amar é a suprema, está afirmando, é a suprema ciência da vida. Então, vocês dois, vocês falando de amor, vocês podem falar, é muito bom essa química quando se fala de amor. Agora, vivenciar o amor não tem palavras. Então, aí são gestos, são toques, são olhares, são coisas maravilhosas. Então, por mais que nós queiramos falar do amor que nós temos por Jesus, nós nunca encontraremos palavras que identifiquem a totalidade do sentimento que nós temos por ele. Imagina o amor que nós temos por Maria, representando o lado feminino de Deus no nosso mundo. Não tem. Se nós tivéssemos palavras, né? Falar de Nossa Senhora, falar da mãe de uma humanidade, falar da patronesse do advento atual, mas nós não temos palavra. Já tem dia então, de lançamento desse livro? Só depende. Se a revisora nos entregar agora, vai para a editora rapidinho. A edição é muito rápida. A gente anuncia. Amar é a ciência cósmica da vida. A Com suprema certeza ciência. você vai vir conversar conosco sobre esse novo livro, né? Vamos. Então, gente, esse fosse o nosso bate-papo informal Convida de número 4 com Adolfo Marcos dos Santos. Não esqueçam de visitar a nossa página, de dar o seu like. Seu dislike. Façam perguntas para o Adolfo. Adolfo adora perguntas, né? E nós vamos ficar extremamente satisfeitos em receber as perguntas e as sugestões. O contato do Adolfo vai estar na descrição do vídeo, tá, gente? Se quiserem falar com ele diretamente, fiquem à vontade. Então, valeu, um forte abraço, um grande beijo, Adolfo. Tchau, Adolfo. Tudo Obrigada. bom para você. Fique com Deus. Valeu, tchau.